vamos apresentar para você, aqui na Cidade de Areia, um teatro histórico, lindo, belo e preservado. Cidade de Areia, parabéns por vocês manter essa estrutura preservada, não só do teatro, mas também de várias casas históricas aqui dessa cidade maravilhosa. Valeu! Olá, bem-vindos ao Teatro Minerva. Eu sou Milena, sou monitora cultural aqui do teatro e vou contar um pouco da história dele para vocês. Então, bem-vindos, podem entrar. Esse teatro, ele tem uma importância muito grande, não só histórica, como também revolucionária, né? Tanto nas artes, né, como na questão da sociedade em si, né? Então, falando um pouco dele, lá para meados de 1857, quando os filhos de donos de engenho eles voltaram da Europa dos seus estudos, né? Numa época em que a Areia estava no seu auge do desenvolvimento. Então, na monocultura da cana-de-açúcar, com o melaço, com a questão da cana e da questão do álcool, que até hoje é o carro-chefe da cidade e dos arredores, né? Com a cachaça. A Areia chegou a ter mais de 300 engenhos e com isso, né, foi gerando riqueza. Também tem a parte não muito legal da história, que é a questão da escravatura, onde a Areia ela também tinha, né, uma produção enorme de pessoas escravizadas. Então isso também gerava muito lucro, né? Então tinha casas, né, casarões em que as mulheres, né, escravizadas, elas tinham, né, as crianças e essas pessoas escravizadas eram vendidas para outros estados, como também para trabalhar nos canaviais aos arredores. E isso gerando lucro, os donos de engenho mandavam seus filhos para estudar, tanto em outras capitais como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, como também para a Europa. E chegando lá, né, esses filhos de donos de engenho se depararam com um novo mundo, tanto nas questões ideológicas, né, como na ciência, na filosofia, como também se sentiram um pouco envergonhados de virem de um lugar que ainda se tinha escravidão, como lá já não se havia esse tipo de tratamento. Então eles se atrelaram logo aos movimentos abolicionistas, quiseram saber como foi que desenvolveram isso, como foi que conseguiram e também ficaram deslumbrados com os grandes teatros, as grandes apresentações, né? Ficaram muito interessados em saber como tudo aquilo era feito. Então, trazendo tudo isso na bagagem de volta, em 1857, eles começaram, né, aqui a criar um grupo chamado Recreio Dramático. Esse grupo que, juntamente com outras pessoas da cidade que resolveram simpatizar com o movimento, tanto abolicionista como de artes, né, foram juntando e se consolidando e também reunindo dinheiro. Então, eles se reuniam, né, em casas, uma vez que não existia esse espaço, foram se reunindo em locais, né, faziam apresentações, faziam sátiras, dramas para arrecadar dinheiro e também para pessoas que não queriam, pessoas influentes que não queriam seus nomes divulgados, mas que também faziam doações anônimas para poder facilitar, né, e auxiliar na construção de um local de artes para a cidade. Até que em 1859, esse local foi construído e finalizado. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, toda ela, né, de madeira de cedro, foi trazida lá de Portugal, né, foi trazida lá da Europa, perdão, né, toda ela pré-moldada, trazida de lá da Europa, e é original de 1859. É um teatro que ele tem inspiração no neoclássico italiano, que já tem suas inspirações nos greco-romanos, né, e esse movimento côncavo, né, que ele tem, auxilia na sua acústica. Então, é uma tecnologia que até hoje é muito avançada, né, uma tecnologia de facilitar, né, essa acústica. Então, até hoje, quem se apresenta aqui na frente, dependendo do que apresentar, não necessariamente precisa de um microfone, né, para ser ouvido. Então, ele é eleito até o 16º melhor acústica do Brasil. Então, para a gente ver como foi importante e é importante, né? Também que essa questão do piso, né, ele foi da reforma da década de 70, porém preconizando para que ficasse o mais original possível.
E também vocês podem observar o declive tanto da plateia, né, que a gente tem um declive aí onde estão as cadeiras das pessoas, né, que facilita na observação, então ninguém fica na frente de ninguém. E também aproveitando para falar sobre esses assentos. Esses assentos, eles não são os originais da época. Os originais da época eram bancos retos de madeira, bem simplórios mesmo, não tinha muito luxo em relação a esses bancos. Porém, essas cadeiras elas têm uma importância histórica muito grande. Por quê? Porque foram pertencentes à primeira escola agronômica do Nordeste, né, que foi aqui na Paraíba, o que hoje é o Centro de Ciências Agrárias, que é a Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, que é aqui em Areia. Então, ela foi, né, esse teatro ele ficou sendo administrado pela universidade por umas 2 décadas, e aí tanto por bem de cunho, né, de referência histórica, né, e também porque ornou com o teatro, trouxeram para cá essas cadeiras, e também porque elas têm essa referência, né, que se parece com a arquitetura daqui. E também o declive, né, não só da plateia, mas também do palco. Esse declive auxilia na visualização de todo o espetáculo que aqui é feito. Então dá-se para ver todo o que é encenado, tudo que é abordado, tudo que é ornamentado aqui no palco. Além de falar do palco também, gostaria de mostrar para vocês que aqui embaixo do palco, ele funciona como uma espécie de baú. Uma vez que o teatro não é muito grande, né? Tanto é que ele é pequenininho e aconchegante. Ele foi apelidado pela bailarina Ana Botafogo, que já se apresentou aqui, como Teatro Casinha de Bonecas, por assim ele ser. Porém, ele ocupa, né? Ele recebe assim confortavelmente 200 a 250 pessoas. E aqui nesse baú, aqui embaixo, o diretor, ele passava as falas ou alguma ornamentação para os atores. Então, caso esquecesse ou caso fosse mudar de cena, passar as falas, hoje na televisão se tem aquelas mini telas, né? Ou ponto também no ouvido, mas antigamente se passava por aqui. Outro fato interessante de falar sobre aqui embaixo desse grande baú, vou mostrar para vocês, é que aqui era um local onde, como vinham muitos mercadores que traziam seus escravos, que carregavam suas mercadorias e não tinham onde deixar esses escravos, eles ficavam aqui embaixo aguardando os seus senhores. E eles jamais entravam pela porta da frente, né? As pessoas escravizadas entravam por uma porta lá por trás, né? As pessoas escravizadas entravam por um buraco, né? Semelhante a esse lá atrás, que hoje está fechado, e uma escada semelhante a essa. Então, né, era bem mais insalubre do que é hoje, né? Era um chão de terra batida, então não tinha iluminação, não tinha água, não tinha comida. E geralmente tem relatos que cabiam aqui 40 pessoas. Então imagina. Porém, em contrapartida, como os donos do teatro eles eram abolicionistas, eles também utilizavam essa parte de baixo, que como mencionei também era um baú de guardar as ornamentações, né? Tudo que era utilizado no teatro para as cenas. Eles utilizavam essa parte aqui de baixo como uma espécie de ponto de fuga para os escravos fugidos. Então era como se fosse esse ponto de fuga para abrigar até a barra ficar limpa para fugir para os quilombos. Então eles escondiam água, comida aqui. Então já encontraram aqui nas primeiras organizações, né, copos de barro, né, pratos de barro, que eles escondiam aqui água, comida, então mantimentos. Escondiam essas pessoas aqui até a barra ficar limpa para elas fugirem para os quilombos. Então tem esse detalhe, né, remediador das situações que passavam-se na época, né? Bom, né, ainda falando, né, sobre as ideias abolicionistas dos donos do teatro. Como falei, as artes, né, tudo que era apresentado aqui, todo o dinheiro que era arrecadado aqui no palco, eles compravam cartas de alforria. Então isso foi bastante revolucionário para a época, também causou-se um alvoroço e a chateação de alguns, mas que foi assim, bastante, né, engenhoso e ousado para a época, né? Uma vez também que naquela época as mulheres não podiam se apresentar, não podiam ser atrizes, elas eram vistas com maus olhos.
e também que as mulheres não podiam comparecer aos teatros sozinhas. Então sempre tinham que vir acompanhada de um familiar, de um pai, de um irmão, né? Até para ser cortejadas também, elas não podiam vir sozinhas. Então tinha toda essa questão da situação da época. Bom, também em contrapartida a gente pode falar da questão dos camarotes. Os camarotes, eles ficavam destinados para as pessoas que tinham mais poder aquisitivo e também para nome de influência de familiares, né? Então, para mostrar status social e poder financeiro, né, poder de nome de família, essas pessoas ficavam nos camarotes. Hoje em dia, as pessoas pagam quando tem evento aqui e sentam onde quiserem. E antes não, elas sentavam onde tinham quem tinha mais poder aquisitivo. E aqui, outros pagantes, outros comerciantes. E o teatro, na época, ele ia além de ver apresentações, né? Ele era o point social. Então era aqui onde as pessoas faziam acordos comerciais, faziam acordos matrimoniais, faziam falcatruas também, né? Sabia quem nasceu, quem morreu, então quem está vendendo terras, quem está devendo terras. Então aqui era o point onde você era visto. Então tudo isso era o point de influência da época. Tem relatos até que quando se chegavam companhias teatrais aqui, tanto nacionais como internacionais, o teatro ele chegava a ter 5, 6, 7 sessões por noite. E como as pessoas vinham de carruagens, as ruas da cidade ficavam lavradas de fezes de animais, de cavalos, porque eram muitas carruagens mesmo. Então, quando isso acontecia, as pessoas tinham o costume de desejar merda, literalmente, porque era sinal de sorte, ou seja, era sinal de que vinha muito lucro para o teatro, vinha muito lucro para os mercadores e para toda a cidade, por conta se tinha muita merda, era sinal que vinha muitas carruagens, muito dinheiro, muita gente para vir prestigiar tudo o que acontecia aqui no teatro, né? Hoje, o teatro ele é protegido pelo IFAM e é administrado pela Secretaria de Cultura da cidade. E todo o dinheiro que é arrecadado na bilheteria, né, no Fundo Municipal de Cultura, ele é investido em sua manutenção. Então, ele ainda é um teatro vivo, como a gente costuma dizer, é um teatro ativo. Então, todos que queiram trazer sua arte para cá são bem-vindos, entram em contato com a Secretaria de Cultura e vêm divulgar a sua arte e seu trabalho aqui, né? Se inscreva no canal no YouTube, faz o quê? Ative o sininho e compartilhe.